Olha só, você não pode cair nesse papo furado desses coach por aí que diz que você não tem que ter casa, que você não tem que ter carro, que você não tem que viajar, que você não tem que ter filho. Não, porque isso financeiramente não é bom pra você. Para com isso, é sério. Senão daqui a pouco você vai chegar lá na velhice, se aposentando, aí você não vai ter carro, você não vai ter casa, você não vai ter uma família, vai morrer sozinho. Então para de dar crédito pra esses caras, porque eles que estão falando isso pra você, tem carro, tem casa, tem filhos, enfim, muito mais importante do que ele tá falando é o que ele faz. Pô, imóvel no Brasil é quase que cultural. Tem até uma frase muito engraçada até que fala, olha, quem casa quer casa. Então as pessoas no Brasil ela têm um apego emocional à casa, elas querem construir uma casa do jeitinho que ela sempre sonhou. Mas o ponto é, Vitor, se eu não consigo comprar uma casa à vista, vale a pena financiar? Fica até o final desse vídeo que eu vou te responder. E olha só, antes da vinheta, fica comigo aqui. Presta atenção, no final do vídeo eu vou te mostrar um hack, uma estratégia para você quitar o seu financiamento imobiliário de 20, 25, 30 anos em 2, no máximo 5 anos. Então é importante você pegar lápis e caneta agora e anotar tudo, porque com certeza você não vai encontrar isso por aí. Os bancões não querem que você saiba disso. Claro, não é interessante para ele fazer você, que é uma pessoa normal, ir lá no banco, pegar um financiamento para comprar um imóvel e depois de 5 anos quitar. Ou cadê os juros que o banco quer receber? Pega papel e caneta aí e vambora. Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Vitor e hoje a gente vai falar sobre financiamento imobiliário. É quase que um tabu hoje em dia, né? O tanto de coach que fala para você não comprar casa, que é melhor você viver alugando. Aí fala o seguinte, olha, não compre casa, viva de aluguel. Inclusive, se você quiser alugar uma casa, eu tenho uma disponível. É assim, né? Sempre essa é a hipocrisia do momento. Mas muita gente me pergunta, mas Vitor, eu não tenho dinheiro para comprar uma casa à vista. Ainda mais hoje em dia, 200 mil é um apartamento na planta. Se eu for querer comprar uma casa, 500, 600 mil, vale a pena eu financiar? E para você que não sabe o que é financiamento, é muito simples. Você não tem dinheiro para comprar um bem, você vai pegar emprestado com um banco, vai comprar e vai pagar esse banco. Então você vai pagar parcelas mensais para esse banco e ele, que não é bobo e nem nada, vai cobrar uns juros em cima desse financiamento. Então na prática o que vai acontecer é que você vai comprar um apartamento de 200 mil, por exemplo, você vai dar uma entrada de 20, 30, às vezes 50 mil. O restante, os 150 mil restante, você vai no banco. Vai pegar um financiamento, vai falar, olha, eu quero comprar um apartamento, ele é 200 mil, dei 50 mil de entrada, falta 150, você me empresta? Beleza, eu te empresto, eu vou cobrar 9% ao ano de juros, beleza? Aí você, como não tem muita opção, fala, tá, beleza, vou te pagar em 20 anos, ok. Isso é um financiamento. No Brasil hoje nós temos 3 formas de comprar um imóvel. Se você não tem dinheiro à vista, que é a primeira forma, você só resta 2, o financiamento e o consórcio. Consórcio eu não gosto muito porque ele tem muita desvantagem e poucas vantagens. Se por um lado você vai pagar menos juros, por outro você vai estar pagando uma parcela de um apartamento sem você estar no apartamento. Então basicamente você vai ter que pagar uma parcela de um consórcio para lá na frente ou você ser sorteado ou você acabar de pagar, pegar sua carta de crédito e comprar um apartamento. E você vai morar na onde esse tempo, né? Então, para mim, o consórcio ele já está aí descartado. E o terceiro é você partir para o financiamento. Então, é você recorrer a um banco, principalmente a Caixa Econômica Federal, que tem alguns programas como Minha Casa Minha Vida, que subsidiam uma taxa baixa para você financiar e comprar o seu imóvel. Mas, enfim, isso é assunto para outro vídeo. É você ir no banco, pegar esse dinheiro que falta e falar, olha, quero comprar um imóvel, dei uma entrada de X, preciso de tanto, e ele vai lá e vai te ceder esse dinheiro em troca de juros. Mas, Vitor, por que tanta gente fala mal do financiamento hoje em dia? Praticamente todos os coaches aí que eu vejo, eles falam mal do financiamento. É preferível que eu fique no aluguel. E olha, agora eu tenho que dar um ponto para esses coaches, porque eles falam isso baseados única e exclusivamente na taxa de juros. Então eles dão uma olhada, olha, você não vai para o financiamento porque lá eles estão cobrando uma taxa de juros alta, uma taxa de juros de 9, 10% ao ano. Isso durante 20 anos vai fazer com que a sua dívida de 150, 200 mil vire 500 mil, 600 mil, está multiplicando por 3. Então você comprou um apartamento de 200 mil e pagou 600 mil em 20 anos. Mas calma, fica tranquilo que eu vou te ajudar a fugir de tudo isso. Mesmo que você vá para um financiamento, você vai pagar
pouquíssimos juros e vai acabar em menos de 5 anos. Com certeza absoluta, menos de 5 anos. E o primeiro passo de todos para você que vai financiar um imóvel, seja um apartamento, seja casa, seja uma fazenda, qualquer um que seja, é você entender a diferença entre a tabela saque e a tabela price. Assim que você chegar na imobiliária e falar, olha, eu quero comprar esse apartamento aqui, ela vai falar, beleza, olha, a gente tem aqui uma condição de financiamento. Você gostaria de utilizar a tabela price ou a tabela saque? Aí nessa hora que vai acontecer com a sua mente, vai dar um bug, tela azul, não vou entender mais nada e vou falar, o que for melhor para mim. Então você está deixando o consultor imobiliário falar qual é o melhor para você. Qual é a chance disso dar errado? 100%. Ele vai querer lucrar muito mais com juros em cima de você. Então você precisa entender o que é a tabela saque e o que é a tabela price. Olha só, é muito simples, tá? Na tabela price, o nome já diz tudo. Price quer dizer que o preço da parcela vai ser igual durante todo o financiamento. Então, se você está financiando durante 20 anos pela tabela price, quer dizer que durante esses 20 anos, todas as parcelas mensais, todas elas vão ter o mesmo valor. Então, se você está pagando R$1.000 por ano, por exemplo, você vai pagar R$1.000 do início até o fim. Já na tabela saque, como o próprio nome já diz, né, é o sistema de amortização constante, as parcelas não necessariamente vão ser iguais, mas a amortização vai ser igual. Então, todos os meses vai amortizar um pouquinho daquele seu capital, daquele seu montante que você pegou do banco. Vitor, mas não estou entendendo nada, assim, amortização, cadê os juros? Você não falou nada de juros, você está falando de preço da parcela. Calma, olha só, vou te explicar como funciona tanto na tabela saque quanto na tabela price. Quando você vai no banco e pega um financiamento, ele basicamente é composto de 3 itens. Você vai ter os juros, que é sobre o montante, ou seja, sobre os 200 mil que você pegou. Você vai ter a amortização, que é o dinheiro que vai sendo abatido desses 200 mil. E por fim você tem o valor da parcela, que é nada mais nada menos do que a soma dos dois, né? Você vai somar os juros com a amortização e isso vai dar o valor da parcela. Agora fica bem fácil entender, né? Na price, essa parcela vai ser igual. Na saque, a amortização vai ser igual. Ah, Vitor, mas não vai ter diferença nenhuma. Eu estou pagando juros e estou pagando amortização. No final das contas, eu vou pagar a mesma coisa. Não, não é bem assim. Muito pelo contrário. Eu vou te provar isso matematicamente aqui na tela do meu computador. Vem cá. Então, olha só, a gente já está aqui numa planilha, que inclusive é uma planilha que eu utilizo na minha mentoria. Eu vou deixar ela disponível para vocês aqui nesse vídeo totalmente de graça. Inclusive, já fazendo o meu jabá aqui, se você quer se aposentar mais rápido, com mais dinheiro, ou seja, mais rico, sem depender absolutamente nada do governo, essa minha mentoria Dinheiro no Bolso é para você e eu vou deixar aqui embaixo o link para você entrar no grupo que dia 26, 27 e 28 vai ser o evento de lançamento dessa mentoria e eu vou finalmente abrir as turmas para a nossa segunda edição da mentoria esse ano. Então, se você quer se aposentar mais rápido, com mais dinheiro e sem depender do governo, até porque o INSS é uma bolha, clica no link aqui embaixo e entra lá no nosso grupo. Agora vamos embora. Então, olha só, basicamente eu fiz um financiamento de R$500 mil. Tá aqui, eu vou até dar um zoom para você ver melhor, olha. Eu fiz um financiamento de R$500 mil em 240 meses, ou seja, em 20 anos, sendo que os juros anual de 9%. Aqui a tabela já é inteligente, ela já vai puxar aqui os juros mensal, que esses 9% representam, ou seja, 9% ao ano é basicamente 0,72% ao mês. E eu fiz a tabela price e do lado a tabela saque. Se você der uma olhada aqui na tabela price, olha só que interessante o que acontece. Na tabela price a gente tem que o valor da parcela ele é sempre o mesmo. Então olha, durante todos os meses a tabela price vai ter o mesmo valor da parcela. Só que a amortização não é a mesma. Olha só, a primeira é 782 e um quebradinho. Vamos descer lá para baixo, ela já começa a aumentar, 877,95. Vitor, como assim? Por que a amortização ela está aumentando e o juros está diminuindo? Se você pegar a tabela price em que as parcelas vão ser iguais e você vai ter duas variáveis, que é a amortização e os juros, o banco, que não vai correr o risco de você dar calote nele, vai jogar todos os juros lá para frente. Olha só, você vai pagar no primeiro mês R$3.600 de juros e só vai abater R$782. Ou seja, você está pagando R$4.300 de parcela, sendo que dessa parcela inteira, R$3.600, com 90%, é
puro juros. E até por isso a tabela Price você paga muito mais juros do que na tabela Saque. Você vai entender por quê logo logo, aguenta aí, olha só. Aqui na tabela Price eu já fiz até aqui a continha, inclusive a planilha está toda automatizada, você só vai poder mexer aqui em cima no valor financiado, no prazo e nos juros, que o restante já vai calcular tudo sozinho. Mas olha só, de acordo com a tabela Price, a gente vai pagar de juros total 552 mil. Nossa, Vitor, é muito dinheiro. Eu estou comprando um imóvel de 500 mil e só de juros eu estou pagando 550. É isso aí. O total pago vai ser 1 milhão e 52 mil. Então aquele seu imóvel que você financiou, se você não utilizar o hack que eu vou deixar depois aqui, se você não utilizar essa técnica, você vai pagar mais que o dobro no imóvel que você está pagando 500 mil hoje. Mas tem como melhorar um pouquinho. Antes do hack tem como melhorar um pouquinho. Olha só, se você for para a tabela Saque, o que vai acontecer? É que as suas parcelas vão ser variáveis, né? Via de regra, ela vai ser muito mais cara no começo e depois vai ficar bem baratinho. Inclusive, vou até mostrar as últimas parcelas aqui. Mas olha, na tabela Saque, o que a gente tem é que a amortização ela é mensal. Então, é claro que ela é mensal, né? A amortização ela é sempre mensal, mas a amortização ela é padrão, ela é igual. E por mês você está pagando 2.083 de amortização, que é o que está sendo efetivamente descontado do seu saldo devedor. E aí aqui que está o pulo do gato para os bancos. Por isso que eles não querem que você saiba, que você opte pela tabela Saque. Quando você utiliza uma amortização maior do que na tabela Price, só para você ver aqui a comparação, olha, na tabela Saque a gente ia amortizar 2.083, enquanto na tabela Price era 780. O que acontece é que quando você amortiza os 2.083, o que sobra do saldo devedor para o próximo mês é a quantia que o banco vai utilizar para te cobrar os juros. Então, se você estiver utilizando a tabela Saque, o banco vai ter que utilizar para cobrar juros 0,72% de 495 mil na tabela Saque. Já na tabela Price, ele vai utilizar 0,72% de 498 mil. É por isso que na Price você paga muito mais juros do que na Saque. E olha só, no final da tabela Saque, como eu disse para você que eu ia te mostrar, as parcelas vão diminuindo e lá no final elas vão ficar bem baratinhas. Olha, 2.098, por exemplo, é a última parcela, enquanto que na tabela Price você vai estar pagando os mesmos 4.300, sendo que no final, a última parcela, olha que puta sacanagem, na última parcela você vai amortizar 4.354,93 e os juros vai ser 31,39. Então o banco rebentou você de juros no começo, para lá no final você pagar R$30 para ele. Enquanto que na tabela Saque você começou a arrebentar o banco desde o início. E a título de comparação aqui, se a gente subir, olha só, até deixei bem no centro para te mostrar qual é a economia dos dois. Se você utilizar a tabela Price, você vai pagar 1.052 mil nesse financiamento de 500 mil. Já na tabela Saque você vai pagar 934 mil, uma economia de mais de 100 mil reais. Vitor, mas como é que eu sei que a Saque é para mim ou que o Price é para mim? Olha, é uma faca de dois gumes, vamos lá. Primeiro, se você tem um capital suficiente para pagar as primeiras prestações que são mais altas na tabela Saque, vá para a tabela Saque. Agora, se você não tem esse dinheiro, se o seu dinheiro ali é 4.300 redondo, então, infelizmente, você vai ter que ficar na tabela Price. Só que na tabela Price ela também tem um pulo do gato, tem um hackzinho na tabela Price, que já que você tem o valor da parcela estático, você às vezes pode pegar um imóvel um pouco melhor, ou seja, um financiamento um pouco maior, às vezes de 550 mil, 600 mil e não vai bater os 5.600 aqui da tabela Saque. Às vezes de 4.000 ali, 300 vai para 5.000 e você está financiando um imóvel de 100 mil a mais. Então também tem esse hackzinho que você pode utilizar para a tabela Price. Mas, sim, via de regra, é muito melhor você utilizar a tabela Saque. Beleza, agora chegou a hora de você parar tudo, desliga o telefone. É claro, se você estiver vendo com o telefone, não desliga o telefone, né? Mas se estiver vendo no computador, desliga o telefone. Pega um bloco de anotação e anota isso. Você precisa fazer isso em todo e qualquer financiamento que você faça. Seja para comprar uma casa, aqui a gente vai expandir o conceito, tá? Seja para comprar uma casa, um carro, um jet ski, sei lá, um boi, qualquer coisa que você for comprar, você vai ter que fazer isso. Você vai realizar a amortização antecipada.
A amortização antecipada é nada mais nada menos do que você pegar o seu dinheiro que sobrou nesse mês, por exemplo, e pagar uma parcela a mais do seu financiamento. Pô, Vitor, mas eu não tenho 4.300 sobrando por mês para eu poder pagar mais uma parcela. Mas aí é que tá. Quando você realiza a amortização, você não paga aquele valor cheio, você não paga o valor da parcela. Você vai pagar o valor da última parcela sem juros, totalmente sem juros. Isso é lei. Todo banco tem que oferecer isso. Então, se você está lá pagando seu financiamento de 500 mil reais, sobrou 100, 200 reais por mês, pega esse dinheiro e faça a amortização. Porque com 100, 200, 300 reais você consegue amortizar valor suficiente para economizar 2, 3, 5 meses. Todo e qualquer dinheiro que você coloca a mais no seu financiamento, que você paga a mais no seu financiamento, ele vai direto abater o seu saldo devedor. Então, se está batendo o seu saldo devedor, primeiro, você vai pagar menos juros. Então, no mês seguinte, você já vai pagar menos juros porque o saldo devedor ele é menor. E segundo, você vai economizar muito mais tempo. Porque se o saldo devedor é menor e a sua amortização, por exemplo, se você está utilizando a tabela SAC, ela é constante, quer dizer que você está amortizando um saldo menor. Então você vai pagar em menos tempo todo aquele saldo devedor. Por isso que se você tiver 100, 200, não precisa ser os 4 mil, 5 mil reais para você ir lá e abater. Se tiver 100, 200, 300 reais, já é o suficiente de você entrar em contato com o seu banco e falar, olha, eu quero amortizar, tenho aqui 200, 300 reais em conta, quero que esse dinheiro seja utilizado para amortizar o meu saldo devedor no financiamento do meu apartamento. Eles, por lei, têm que fazer isso. Alguns aplicativos aí você mesmo faz dando 2 ou 3 cliques. É claro que aqui eu fiz uma simulação de 500 mil reais pegos em financiamento, mas se a gente diminuir esse valor, por exemplo, para 200 mil reais, num apartamento um pouco mais simples, o que vai acontecer na prática é, se você tem que pagar R$1.000 de parcela, 800 vai ser juros e 200 vai ser amortização. Aí você pensa, pô, 200 é amortização. Então quer dizer que se eu tiver 200, 400, 600 reais, por exemplo, no mês de 13º, sobrou lá 600 reais, eu pegar esse dinheiro e direto entrar em contato com o banco para falar, olha, quero amortizar antecipadamente aqui 600 reais, quer dizer que você está economizando 3 meses do seu financiamento. E é claro que não é interessante para o banco isso, né? Porque ele vai deixar de cobrar 3 meses de juros de você, onde cada mês era 800 reais de juros que ele estava ganhando às suas custas. Então, só nesses 3 meses ele deixou de ganhar mais de R$2.000. E eu acho que só por esse hack já vale absurdamente o seu clique aqui embaixo em curtir, se inscrever nesse canal para a gente atingir nossa meta de 100 inscritos e compartilhar esse vídeo com seus amigos, que eu tenho certeza que agora eles vão pensar de outro jeito, de outra maneira, vão expandir a mente deles quando for financiar qualquer coisa. Não precisa ser só um imóvel não para realizar esse hack da amortização antecipada. Pode ser imóvel, sei lá, se quiser comprar um jet ski, uma moto, qualquer coisa. A amortização antecipada economiza juros, economiza dinheiro e economiza vida. Olha só, antes de finalizar esse vídeo, eu preciso passar algumas considerações para você que também são importantes. Então, continue com o lápis aí, a caneta na mão e anotando. A primeira delas é quanto à taxa referencial. Em alguns financiamentos, embora você utilize a tabela Price, onde o valor é sempre igual, ele às vezes vai mudar de um ano para o outro. Só que é mudar bem pouquinho, uma TR que chama, né, uma taxa referencial, que é só uma taxa de atualização. Às vezes é 0,16%, 0,20%. Então é bem baixinho. Mas toma cuidado, né? Tem que falar isso para você, porque pode ser que atualize o valor que você paga em financiamento. Outra coisa que é uma furada total é você realizar um financiamento onde os juros vai ser mais baixos, só que esse juro mais baixo ele está atrelado a um índice, um indicador que é variável. Então, por exemplo, ao invés do banco te cobrar 9% ao ano, ele fala assim, não, você é um cara bom, você é gente boa, vamos fazer o seguinte, eu vou te cobrar 4% ao ano mais o IPCA, beleza? Para você que não sabe, o IPCA ele é basicamente a medida oficial do governo de inflação. Então é quanto mais ou menos os preços eles estão ali evoluindo na nossa economia. E é uma furada total você se basear em um índice que ele é volátil, principalmente o IPCA, que é volátil pra caramba. Então pode ser que num ano você se dê bem, pagando ali 4% mais 4% do IPCA naquele ano, e outro ano você esteja pagando 4%
mais 10% que foi o IPCA. Então você vai estar pagando 14% de juros nesse financiamento. E eu preciso falar isso para você porque com certeza quando você for financiar a sua casa, o seu apartamento, você vai ver. Você vai ver ali taxas de juros bem semelhantes, 0,2%, 0,3% de diferença. E vai cair na armadilha de pensar, tipo, 0,2%, 0,3% não é nada, né? Vou pegar esse banco aqui mesmo. Só que você tem que tomar muito cuidado com isso, porque pequenos furos afunda o maior dos navios. Então tome muito cuidado que esse 0,2%, 0,3% de juros a mais que você está pagando por mês durante 20 anos lá na frente vai ser 10, 20 mil reais a mais de juros que você está pagando. E por fim, para fechar com chave de ouro, lembre-se que a amortização antecipada é regra, é lei, você tem que fazer. Sobrou 100 reais, 200 reais, 150 reais por mês, mesmo que sua parcela seja 4 mil, 5 mil de financiamento. Se sobrou alguma coisa na sua conta, claro que você não vai usar, né? Você não vai comprar remédio, não vai comprar alguma coisa que seja urgente. Se sobrou um dinheiro que está ali, está parado na sua conta, você tem que amortizar. Se você amortizar todo mês um pouquinho, pode ter certeza, em menos de 5 anos, às vezes em 2 anos, você vai pagar esse seu financiamento de 20 anos. E se você gostou desse vídeo, considere clicar aqui embaixo em gostei. Não se esqueça de se inscrever no canal para a gente bater a nossa meta de 100 inscritos e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Lembrando que aqui embaixo eu vou deixar também o link para você entrar no grupo de lançamento da minha mentoria, na turma 2 desse ano de 2024, para a gente sair do zero absoluto até a maestria no mundo dos investimentos. Mas essa mentoria não é para todo mundo, essa mentoria é para pessoas que querem se aposentar mais rápido, querem se aposentar com muito mais grana e sem depender absolutamente nada do governo. Então agora fica aí com você, fica nas suas mãos. Se você vai entrar agora no nosso grupo para participar das 3 aulas grátis ao vivo aqui no YouTube, no evento de lançamento da minha mentoria, ou se você simplesmente quer deixar para lá e esperar por um milagre lá na frente do INSS. Um grande abraço e até o próximo vídeo.